Oi gente, Tito Almena por aqui e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre desculpas. Você conhece alguém que ama dar desculpas para tudo? E talvez eu esteja falando com uma delas aqui. Eu quero tomar como pressuposto para a nossa reflexão de hoje a história do chamado de Moisés. Êxodo, no capítulo 3, capítulo 4, você vai ver Deus chamando Moisés para resgatar o povo de Israel do cativeiro egípcio. E é interessante que naquela história onde Deus se apresenta para Moisés, você vai perceber Moisés dando algumas desculpas para Deus. Primeiro, Moisés diz: Senhor, eu não sei falar, chame outra pessoa que tenha mais desenvoltura do que eu, outra pessoa mais habilidosa do que eu. Está aqui o meu irmão Arão, chama ele tem mais habilidade do que eu. E é muito importante a gente entender que para vivermos um grande chamado, para vivermos uma grande história, nós não dependemos exclusivamente dos recursos humanos, porque o Deus que nos chama, Ele nos capacita. Eu gosto muito de uma fala de Hudson Taylor, que diz assim: a obra de Deus, feita do modo de Deus, tem o suprimento de Deus. Então, o Deus que nos chama para uma grande obra é o Deus que vai garantir todos os recursos suficientes para nós exercermos aquela função ou exercermos aquele chamado. Então, nunca se sinta inferior diante de um chamado, diante de uma tarefa, diante de uma missão, diante de uma obra que Deus está chamando você para realizar. Acredite mesmo que se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus me escolheu, se Deus te escolheu, Ele vai nos dar todos os recursos para exercermos aquele chamado, aquela missão que Ele nos confiou. Moisés também falou: Deus, ninguém vai me ouvir. Faraó não vai querer me ouvir. Talvez você esteja também dizendo: mas meu chamado, meu ministério, ou essa missão que Deus me confiou, eu não vou ter sucesso nela por conta disso, por conta daquilo. Entenda uma coisa: se Deus te chamou, Deus garantirá o sucesso dessa missão. Quando a gente avalia não apenas a história de Moisés, mas a história de Jeremias, por exemplo, quando Deus o chamou para o ministério, o que Jeremias disse? Senhor, eu nem sei o que falar. Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho condições. Mas Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque eu vou te dar os recursos. Não diga que você não sabe falar, porque eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Então Deus disse para Jeremias que iria dar para Jeremias todos os recursos. Deus disse para Moisés que iria dar para Moisés todos os recursos também. Porque não depende de nós, não depende de você, depende dEle. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar e vai nos dar todos os recursos suficientes. Não apenas Moisés, não apenas Jeremias, mas Gideão também, quando foi chamado por Deus. Lá no livro de Juízes, no capítulo 6, quando ele recebe esse chamado do Senhor, ele diz: mas Deus, eu sou o menor da casa do meu pai e a minha família é a menor da tribo de Manassés, então eu não tenho condições. É muito importante a gente entender que não depende das nossas habilidades, depende da unção dele que está sobre a nossa vida, depende da capacitação que vem do alto. Então, nem Moisés, nem Jeremias, nem Gideão iria fazer uma obra ou realizar uma missão no poder do seu braço, mas eles iriam realizar uma obra, aquela missão, no poder que vem do alto. Então, se Deus te chamou, Deus é fiel para te capacitar. Então, queridão, queridona, você que está aí me assistindo nesse vídeo, pare de dar desculpas para o Senhor, pare de dar desculpas para Deus. Moisés deu desculpas, Gideão deu desculpas, Jeremias deu desculpas, e é interessante que Deus não aceitou as desculpas de nenhum deles. Se Deus não aceitou as desculpas deles, Deus não vai aceitar as suas desculpas também. Quais são as desculpas que você está dando hoje para não viver um grande chamado, para não viver aquilo que Deus te chamou para fazer? Talvez você esteja dando desculpas da falta de tempo, a desculpa de estar muito atarefado, faculdade, escola ou tantas outras coisas. Eu me casei agora, ou eu tenho filhos agora. Talvez você esteja colocando uma série de dificuldades para cumprir a vontade do Senhor. Mas eu quero dizer para você, e olha bem aqui para mim, Deus não aceitará as suas desculpas. Então, a hora de viver um grande chamado é agora. O dia de viver uma grande história com Deus
é hoje. Não deixa para viver amanhã aquilo que você pode viver hoje com Deus. Não dê mais desculpas para o Senhor. Se você era o rei das desculpas ou a rainha das desculpas, isso agora acabou na sua vida. Você vai viver uma grande história, você vai viver um grande chamado com o Senhor. Deus te abençoe, que você viva os melhores dias da sua vida a partir de hoje. Faça a sua vida valer a pena. Você não vai desistir, você não vai recuar, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus.